Fala galerinha, beleza? Rafa Carvalho Trader na área para mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos falar de rodada 27 do Brasileirão, beleza? Então não dá mole, já deixa aquela moralzona no like, se não faz parte da família, clica aqui embaixo no botão de se inscrever e fica ligado que tem bastante dica bacana nesse vídeo, bora lá! Joguinho aqui, ao meu ver, um tanto quanto complicado, o Botafogo tem sim a sua superioridade, o América Mineiro é um time que faz bastante gol, sofre bastante, tende a ser um jogo movimentado esse aqui, apesar do Botafogo ser um time que normalmente faz jogos com poucos gols, o América Mineiro costuma puxar todo mundo mais ou menos para o estilo de jogo deles, que é um jogo um pouco mais over. Então eu gosto de ir pro live, aqui eu não vou fazer nada no pré-live, e buscar no live aqui um menos 0,25 a favor do Botafogo, ou até mesmo uma vitória do Botafogo, se o Botafogo estiver bem na partida. E também buscar um mercado de gols aqui me interessa bastante, tá? Mas a gente tem essa linha aqui do over 2 a 1,55, que no live ali, por volta do minuto 15, minuto 20, se o jogo estiver aberto, se o Botafogo estiver dando espaço para o América Mineiro, principalmente isso, fiquem de olho se o Botafogo está dando espaços para o América Mineiro, tá? É interessante aqui que as duas equipes estejam com espaços para gols para buscar essa linha, porque o Botafogo é um time que tem uma defesa muito bem postada, então fiquem ligados nisso, tá? Mas é interessante ficar de olho nessa linha aqui no live. Joguinho do Grêmio e Atlético Paranaense, vamos ter uma entradinha pré-live aqui que eu acho bem interessante. A gente vem aqui em odds asiáticas, o handicap menos 0,25 a favor do Grêmio, odd 1,80. Se o jogo terminar empatado, a gente perde só metade da stake, beleza? Aqui é uma entrada bem interessante, o Grêmio é um time que joga muito bem dentro de casa, apesar de fora de casa parecer um time completamente diferente, dentro de casa joga muito bem, e o Atlético Paranaense ao contrário, fora de casa normalmente não faz boas partidas e dentro de casa joga muito bem, então isso aqui é um contraponto bem interessante para essa entrada aqui, então eu gosto bastante dessa linha aqui, já no pré-live, esse menos 0,25 a favor do Grêmio. Galerinha, jogo do Vasco e Fortaleza, não vou fazer nada pré-live, mas o que eu acho interessante, trabalhar o under no live. Acredito que seja uma partida aí para no máximo 2 gols aí. Então trabalhar um under pode ser bastante interessante, principalmente sai um gol logo no início, essa linha vai subir e aí pode ser muito bom para poder pegar, principalmente se o gol for do time do Vasco. Bom, galera, então fiquem ligados, pode ser bem interessante. Início de jogo também, para quem trabalha em exchange aí, Betfair, Footbet, Bolsa de Aposta e outro, é bem interessante fazer um scalp nesse under 2,5. A odd lá nas exchanges vai estar girando na casa de 1,70, 1,75. Vale bastante a pena ali nos 5, 10 primeiros minutos, se o jogo estiver realmente parado, os times se estudando um pouco mais, essa odd tende a cair de 1,70 para 1,50 muito rápido e já dá para fazer um lucro bem bacana ali no início do jogo. Joguinho do Coritiba e Cuiabá para mim tá mal precificado aqui em relação ao mercado de gols, galera. O mercado tá esperando um jogo under, na minha visão esse aqui é um jogo para pelo menos 2 gols. A linha do over 1,5 já tá 1,50. O preço justo dessa linha aqui seria na casa ali de no máximo 1,35. Então tá muito alto, tem bastante valor aqui, esse over 1,5, mas como eu não trabalho em odds abaixo de 1,70, galera, eu não vou pegar isso aqui no pré-live. Vou levar pro live, dar uma olhada ali, 10, 15 minutinhos, ver se os times realmente estão dando espaço, como é que tá o jogo, para poder pegar essa entrada com uma odd pelo menos de 1,70 para cima ali, por volta do minuto 10, minuto 15, no máximo ali, até o minuto 20 eu pego essa entrada, se o jogo tiver realmente bom, tiver aberto. Depois do minuto 20, se eu não tiver pegado ainda, eu dou uma segurada ali para de repente no intervalo, em 0 a 0 pegar um over 1, alguma coisa um pouco mais safe aí. Mas para mim é uma partida aqui que tem uma tendência muito grande de sair pelo menos 2 gols. O Coritiba nos últimos 5 jogos em casa, 4 bateram essa linha de over 1,5. E o Cuiabá também jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, 4 bateram essa linha. Então uma probabilidade muito grande, um momento dos times aí que é bem interessante para esse mercado de over gols aqui nesse jogo. Tá? Joguinho do Goiás e São Paulo, não gostei de nada, dei uma estudada no mercado, estatísticas e tudo mais, e vou ficar completamente out desse jogo. Não me interessei realmente por nada. Diz aí, você acha que tem alguma coisa bacana nesse jogo? Fala aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Falando agora aqui de Bahia e Internacional, mas antes disso já dá aquela moral, clica aqui embaixo na descrição, me segue lá no Insta, tem bastante conteúdo bacana lá, tem um dia a dia dos reviews que eu tô fazendo e outras coisas. Então já dá essa moral, segue lá e deixa o likezão aqui no vídeo também, que ajuda demais a gente. Cara, gosto bastante de levar pro live, tá? Aqui pré-live não acho interessante, pra mim as odds estão justas, estão bem acertadas, mas no live eu gosto de vir buscar essa vitória do Bahia. O Internacional é um time que não costuma fazer bons jogos fora de casa. O Bahia tá num momento interessante, conseguiu uma boa vitória aí em cima do Goiás, apesar de ter sofrido muitos gols de um time que tem um ataque fraco, mas o Bahia jogando em casa costuma ter uma boa consistência, tem uma média boa de gols feitos,
feitos, não sofrem muitos gols, então gosto bastante de no live buscar uma vitória do Bahia se o Bahia estiver superior ao Internacional. Galera, jogo do Fluminense e Corinthians, cara, pra mim essa odd 1,65 pro Fluminense tá um pouquinho forçado. Pra mim a odd justa aqui seria na casa de pelo menos 1,70, 1,75 ali. Por esse motivo, eu vou levar pro live e buscar no live uma vitória do Fluminense. Essa odd estando baixa, eu prefiro levar pro live e esperar realmente uma confirmação de que o Fluminense está melhor, está bem na partida, e aí sim tentar pegar essa vitória do Fluminense. No pré-live aqui, pra mim, essa odd está errada e não vale a pena pegar. Mas no live eu gosto muito de buscar essa vitória do Fluminense. O Fluminense é um time que só perdeu um jogo dentro de casa e foi o clássico contra o Botafogo, então meio que nem conta, né? Vamos dizer assim, como uma derrota. Então fiquem ligados aí no live para buscar essa vitória do Flu, que é bem interessante. O Corinthians fora de casa não costuma fazer bons jogos. E não podia faltar uma entradinha no meu Flamengo, galera. Nesse jogo vamos ter uma entrada pré-live. Gosto sim desse empate anula a favor do Flamengo a 1,87, galera. Odd muito boa aqui. Por quê? Alguns motivos aí. O Tite está entrando, a tendência é que o Flamengo comece a jogar um pouco melhor, que o time se doe mais. Ele vai ter 10 dias aí para poder treinar antes desse jogo, basicamente. Então é um período muito bom para treinar, já encaixar o time. Bastante dessa linha com o empate podendo devolver nossa aposta. Outras coisas que me corroboram aqui para essa entrada, não só essa vinda do Tite e tudo mais. O Cruzeiro é o terceiro pior mandante do campeonato. O Cruzeiro não consegue jogar em casa, não faz gol, não costuma sofrer muitos gols em casa também. Então isso aqui tende a ser um jogo bastante under, é um jogo com expectativa muito under aqui. O Cruzeiro não é um time que costuma fazer gols, mas também não costuma sofrer. Então por isso essa vantagem do empate devolvendo nossa grana me agrada bastante a favor do Flamengo. Eu vejo aqui esse jogo como 1-0 para o Flamengo aqui, para mim é o placar que deve se concretizar nesta partida. E além disso, o Flamengo é o melhor. É isso, galera. O melhor visitante do campeonato. Palmeiras e Atlético Mineiro. Essa odd 1,90 para a vitória do Palmeiras é uma boa odd. Porém, o Palmeiras não tá num momento legal. Vem de 3 derrotas seguidas. Perdeu pro Bragantino, perdeu pro Santos e perdeu o jogo que veio antes também. O Atlético Mineiro, apesar de ter perdido agora em casa contra o Coritiba, que foi realmente complicado, estava vindo de 3 vitórias aí, tá num momento melhor. Eu gosto sim de buscar essa vitória do Palmeiras, mas eu vou levar pro live, esperar uma confirmação realmente dentro de campo. Palmeiras estando melhor, eu gosto bastante de buscar essa vitória do Palmeiras. E para finalizar, Santos e Bragantino, vamos ter entradinha aqui também, galera. O Santos vem melhorando aí, vem de 3 vitórias seguidas, inclusive no último jogo aí ganhou do Palmeiras de virada. O Bragantino também tá num excelente momento, já tá 6 ou 7 partidas sem perder aí no Campeonato Brasileiro, sendo dessas partidas 4 vitórias, então tá num momento muito bom. Porém, o Santos jogando em casa, com um momento bom que vem vivendo, a gente ter a favor do Santos aqui um mais 0,25 para mim é muito valor. Essas odds aqui para mim tinham que estar igualadas, os dois times ali girando na casa de 2,50 ali na vitória. Então eu gosto muito desse mais 0,25 a favor do Santos aqui, porque se o jogo terminar empatado, a gente ainda tem meio green. A gente só perde aqui se o Santos realmente perder a partida. Eu não vejo o Santos perdendo essa partida aqui pro Bragantino. Na minha visão, esse aqui é uma partida que tem uma tendência muito grande a um empate ou uma possível vitória do Santos, tá, galera? Então gosto bastante dessa entrada. Essa vai ser a nossa terceira pré-live do vídeo para fechar aqui. Então espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa aquela moral no like. Muito obrigado, valeu e fui!